Alexandre de Moraes continua pautando os mercados ao dobrar a aposta em nova entrevista à imprensa americana. Moraes reafirmou numa conversa com a Reuters o conteúdo da decisão de Flávio Dino. Bancos nacionais podem sim ser punidos se bloquearem ou confiscarem ativos de brasileiros, no caso do próprio Alexandre, em resposta a ordens internacionais, como a Lei Magnitsky, se não forem referendadas pela Corte brasileira. A entrevista à imprensa internacional é a mesma estratégia usada por Lula para colocar a sua versão dos fatos ao público externo. A declaração de Moraes de que espera que as sanções contra ele sejam revertidas, revogadas, por vontade do próprio Trump ao tomar conhecimento dos fatos verdadeiros, ou então por decisão judicial nos Estados Unidos, soa quase como provocação ou alienação. Cutucar a onça com vara curta não é recomendado no momento. Há muitos interesses em jogo. A integridade do sistema financeiro nacional, o comércio internacional e as relações diplomáticas entre dois países amigos há 200 anos que passam por seu pior momento. A diplomacia deve ficar a cargo do Itamaraty, a política do Executivo e do Parlamento. Ao Judiciário, especialmente ao Supremo, recomenda-se cautela e discrição. Dois ingredientes que não fazem parte do cardápio do ministro. O governo americano respondeu ontem, por meio do subsecretário de Estado, Christopher Landau, que nenhum juiz brasileiro pode anular a primeira emenda, que diz respeito à liberdade de expressão. Isso não diminui o fato terrível de que a Lei Magnitsky, uma legislação importante para punir corruptores e violadores de direitos humanos, foi instrumentalizada politicamente pelo governo americano. Ontem, o autor da lei, um deputado democrata, enviou carta ao governo Trump afirmando que a aplicação da sanção contra Alexandre de Moraes é vergonhosa e contraria o propósito da lei, além de minar os esforços do judiciário brasileiro de defender a democracia. Mas as instituições brasileiras até agora não se dobraram à pressão. Muito pelo contrário. A Polícia Federal indiciou ontem Jair Bolsonaro e o filho Eduardo por coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que pode render até 12 anos de cadeia. Num relatório extenso, a PF recupera a troca de mensagens entre pai e filho e mostra o alinhamento dos dois na empreitada para atacar o Brasil via extorsão econômica com tarifácio e sanções ao STF em troca da anistia do ex-presidente. Internamente, esse indiciamento da PF é mais uma prova de que nossas instituições são soberanas e funcionam bem. Já para o governo Trump, alimentado pelas informações distorcidas da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, provavelmente servirá como evidência adicional de que a direita é perseguida numa fictícia ditadura do judiciário. Por mais que o governo se esforce para não retaliar os Estados Unidos e ter reações moderadas a fim de não esticar mais a corda, o curso dos acontecimentos não colabora. É como um ciclo vicioso. Quanto mais o governo americano pressiona, mais o judiciário reage para mostrar independência e instiga uma nova ação americana. Nesse processo infinito, ao que tudo indica, o conflito ainda tem muito a escalar. Há poucas vozes agindo no sentido contrário, para frear o contencioso entre Brasil e Estados Unidos. Vamos dar uma olhada um pouco no que aconteceu antes. Primeiro, os trechos mais eloquentes dessa entrevista que o ministro Alexandre de Moraes concedeu à Reuters. Ele já tinha concedido uma dias antes ao Washington Post e tem mais algumas aí na esteira para a imprensa americana, para sair nos próximos dias. Ele diz o seguinte: agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem, aí eles podem ser penalizados internamente. Aí fala do desvio de finalidade da lei e renova aquela afirmação do Flávio Dino, que também é só uma reafirmação do que já diz a própria legislação brasileira. Sanções americanas ou internacionais só podem ser cumpridas contra cidadãos brasileiros em território nacional, caso referendadas por uma corte judicial internamente, no caso, o STF. Tem mais uma tela que a gente separou, quando o ministro Alexandre diz que pode ser revogada, né? Olha, a hora que essas informações forem corretamente passadas, eu acredito que não vai nem ser necessária nenhuma ação judicial para reverter. Eu acredito que o próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, o presidente, uma referência a Trump, vai reverter. Eu acho que é muito pouco provável, é um wishful thinking, como diriam os americanos. Vamos dar uma olhada também no que o subsecretário de Estado respondeu, tanto é que parece um pouco uma alienação, uma forçação de barra, esse desejo do Alexandre de Moraes, porque ele respondeu em seguida ao Christopher Landau, né, que
enquanto a administração de Donald Trump estiver no comando, indivíduos americanos e companhias podem estar certos de que nenhum governo estrangeiro vai ser permitido, vai poder censurar a expressão, a liberdade de expressão de cidadãos americanos em companhias em solo americano. Nenhum juiz brasileiro, aí uma referência a Moraes, ou qualquer outra corte estrangeira pode passar por cima da primeira emenda, ponto final, que é, novamente, a emenda que diz respeito à liberdade de expressão. A gente separou também, num outro assunto, mas que diz respeito ao tarifaço, uma declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, em que ele conta que houve uma nova exceção a produtos que têm conteúdo de aço e alumínio. Eles não serão mais tarifados conforme os 50%. Eles entram na seção 232, que significa que eles terão a mesma tarifa do restante do mundo, ou seja, ganham competitividade. Os produtos brasileiros, na parcela de aço e alumínio, ganham competitividade. Vamos ouvir. O que fez o Departamento de Comércio? O produto que tiver o aço ou alumínio passa a vigorar 232 nessa parte do produto. O que isso é importante? Porque melhora a nossa competitividade na área industrial. Então, se eu vendo uma máquina que tem aço, essa parte do aço nós ficamos igual com o mundo inteiro, porque entra na seção 232. Isso vai representar, segundo o Alckmin, um alívio de 2,6 bilhões de dólares nos produtos que têm essa parcela de aço e alumínio. Então, 2,6 bilhões de dólares para as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Vamos para um rápido intervalo para quem nos acompanha pela TV, mas fica aí, porque já já a gente tem uma entrevista muito especial com a Cristina Rosales, que foi porta-voz do Departamento de Estado nos Estados Unidos, para falar sobre para fazer uma análise do governo americano. Voltamos já. Quem continua com a gente no YouTube, vou mostrar aqui os cenários da Quest, conforme prometido. Essa pesquisa saiu há poucos instantes, às 7 da manhã. Olha o que acontece depois do tarifaço, depois da redução dos preços dos alimentos. Ontem a gente falou sobre a popularidade do governo Lula, ele tinha ganhado fôlego. E agora, Lula se distancia e amplia a sua vantagem em relação a todos os concorrentes da direita, da centro-direita, num hipotético primeiro e segundo turnos em 2026. Contra Jair Bolsonaro, Lula venceria por 34-28, contra Michele, 35-21, contra Tarcísio, 35-17, contra Eduardo Bolsonaro, 34-15, contra Flávio Bolsonaro, 35-14. Veja que ele se mantém, o teto dele, 34-35%. Tem 6 pontos de vantagem contra Jair Bolsonaro no primeiro turno e 14 pontos em relação a Michele e mais ainda em relação a Tarcísio. Vamos para o próximo, que é o segundo turno. A gente separou as telas dos 3 cenários principais, né? Para a gente cotejar, são vários, mas primeiro na disputa contra Bolsonaro. Olha o que aconteceu, olha como essa boca do jacaré se abre. Antes eles estavam empatados na pesquisa de maio, 41-41, tecnicamente, numericamente empatados, Jair Bolsonaro e Lula. O Lula vai abrindo, vai para 43% em julho, 47% em agosto, então sobe a intenção de votos no presidente da República e em Bolsonaro cai. Bolsonaro se tornou tóxico depois do tarifaço. Esse é o resultado, é o maior tiro do pé na direita, é o que não fazer, assim, uma estratégia que se mostrou absolutamente equivocada, frustrada, errada e que redundou em perda de intenção de voto, 47-35, quase 10 pontos de diferença. Olha o que acontece no cenário com o Tarcísio. Mesma coisa, a boca do jacaré se abre, né? Contra Michele ou Tarcísio. Vamos ver o que eles vão me dar aqui. Tarcísio. Então, era a mesma coisa, eles estavam tecnicamente empatados em maio, 40-41. Lula abre menos em relação a Tarcísio do que a Bolsonaro, chega a 43, Tarcísio a 35. É muito interessante porque é a primeira vez que o Tarcísio de Freitas está mais competitivo no segundo turno do que o próprio Jair Bolsonaro, que pode indicar um espaço, um caminho para a centro-direita, que tenta se libertar do bolsonarismo. Ainda não pode abrir mão naturalmente desse espólio eleitoral, mas vai se tornando mais competitiva. E por último, contra Michele, a gente também vê Lula ampliando essa vantagem, exatamente o mesmo movimento, chega a 47% das intenções de voto, Michele a mesma, menos competitiva, com 34%. Vamos dar uma olhada muito rápido nas bolsas, gente, porque depois eu quero começar a nossa entrevista, que hoje está muito boa. Ásia, fechamento misto, Tóquio e Hong Kong caíram um pouco, Xangai subiu, vamos passar pela Europa, na Ásia as negociações
já se encerraram, todas no negativo na Europa, à espera do simpósio de Jackson Hole, que está começando, mas a declaração, o speech mais esperado é o de amanhã do presidente do Fed, Jerome Powell, que pode sinalizar para uma redução de juros a partir da reunião de setembro. Pessoal da TV de volta para acompanhar, tempo de acompanhar a nossa entrevista e passar pelo... Estamos fazendo um passeio, assim, que a gente sempre faz, ao tradicional, pelas bolsas de valores, o fechamento de mercado. Vamos para o próximo? Nos Estados Unidos, mesma coisa. A espera de Jackson Hole, SP 500 ontem caiu 0,24, Dow Jones subiu 0,04. Tem uma correção aqui no Nasdaq, que subiu muito nos últimos dias. Um questionamento aí sobre a lucratividade das empresas com inteligência artificial, caiu 0,67. Por último, no Brasil, foi um dia mais calmo, uma recuperação do valor dos nossos ativos, depois da queda ampla do dólar anteontem, na esteira da decisão do Flávio Dino. Olha o que aconteceu ontem, o dólar caiu 0,48, voltou para 5,47, né? Tinha chegado ali a 5,50 anteontem, e o Bovespa subiu um pouquinho, 0,17, mas os bancos recuperaram um pouco do valor, embora tenham recuperado só 2% do valor, eles perderam 40 bilhões de reais anteontem, com esse medo de que o sistema financeiro seja afetado por sanções da lei Magnitsky, e a Petrobras também subiu, dando sustentação à Bolsa.